Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 14 de novembro. O evangelho para hoje é Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto começa dizendo que Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de rezar. É necessário rezar. Por que é necessário rezar? Porque a oração nos põe em comunhão com a dimensão mais profunda de nós mesmos e porque a oração nos faz também entrar em comunhão com o Criador, nos faz entrar em comunhão com aquilo que é essencial em nós, nos faz entrar em comunhão com a dimensão sobrenatural. Rezar porque a oração nos faz arrumar aquilo que está desarrumado dentro de nós. A oração harmoniza o ser humano. Rezar porque a oração nos relembra quem somos. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, que não podemos nos deixar vencer ou viver de qualquer modo. Somos filhos de Deus. Rezar por quê? Rezar para descansar em Deus do nosso cansaço, descansar das lutas, descansar das angústias, dos medos, descansar também das decepções, descansar dos problemas. Rezar também para recuperar a fé e a esperança, porque cada vez que ligamos a TV ou assistimos um jornal ou a internet, vemos um mundo sempre mais desordenado e nos perguntamos: esse mundo tem jeito? Na oração, no diálogo com Deus, nós restauramos a nossa fé e a nossa esperança. Não se trata, portanto, somente de um tema de oração. O que é oração? Como se faz a oração? Qual a oração mais forte? Qual a oração que mais agrada a Deus? Qual a oração que devo rezar sempre? Qual a postura de oração? Não se trata aqui de um tema neste sentido, mas se trata de uma vida de oração, viver em estado de oração, viver em estado de diálogo e de comunhão constante com Deus. Como faziam os monges antigos do deserto, que a oração estava tão entrelaçada à vida que estava ligada à própria respiração. Assim como respirar é um ato espontâneo, é um ato que normalmente não se prende nem em conta, nem se calcula, a oração deveria ser algo assim também, porque trata-se de um diálogo amoroso, diálogo de amor entre pai e filho, filho e pai. Rezar sempre, diz o texto, rezar para não entrar no mal, rezar para recobrar continuamente o senso de justiça, diz o texto, não é? É interessante e gostaria de chamar a atenção porque o texto parece uma batalha de justiça, não é? Uma viúva, que é uma pessoa numa condição muito difícil, alguém que ficou sem o esposo. Se a viúva não tivesse um filho homem, ela não recebia a herança também do marido, né? Então ela ficava jogada e ela tinha poucas alternativas. Ela podia prostituir-se, ela poderia tornar-se mendiga, ela poderia... Então, as oportunidades eram pouquíssimas, não havia nenhum tipo de seguridade social, não é? Portanto, a viúva representa
a pessoa na condição mais pobre, o ser humano quando perde a Deus ou quando está sem Deus. Mas a viúva e o juiz são dois personagens internos no ser humano também. Curioso isso. Duas dimensões. Uma dimensão de pobreza e de carência que nos habita. Nós somos carentes e somos pobres. Tem um teólogo que dizia que nós somos eternos pedintes. Vivemos sempre de mãos abertas pedindo. E a outra dimensão, que é a dimensão racional, a dimensão daquilo que julga, não é? Do grego, o verbo krinomai, o verbo usado aqui, não é? A palavra usada é julgar, os critérios de julgar. Então, dentro de nós existem essas dimensões dentro do mesmo homem, a dimensão da carência e a dimensão do juízo, não é? Jesus fala sobre estas dimensões e sobre o valor da oração, que engloba todas as dimensões, amplia, favorece o alcance do olhar, né? A profundidade do olhar. É muito interessante esse texto, é profundíssimo. E no final, Jesus faz ainda uma pergunta, não é? Será que o Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Possamos pensar sobre isso no dia de hoje, não é? Pensar sobre o valor da oração, o valor da comunhão com Deus, pensar o quanto é importante rezar sempre, o quanto é importante dedicar tempo para a oração. Eu não diria somente para a oração recitada, a oração decorada, que é importante também, o rosário, o terço, as orações devocionais, mas encontrar tempo para meditar a palavra, porque a palavra é como um espelho, ela nos põe em confronto com a nossa realidade atual, nos põe em confronto com a nossa existência, nos põe em confronto com as nossas debilidades e nos faz pensar quem nós somos e quem nós deveríamos ser segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. E olhando nesse espelho, a palavra de Deus faz a gente perceber onde precisam acontecer as podas. É como alguém que está cortando o próprio cabelo, né? E olhando no espelho vai percebendo, preciso aparar um pouco aqui, para que a beleza apareça, para que a beleza possa acontecer. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, preciso tirar um tempo durante o dia para rezar, 10 minutos, 20 minutos, tirar um tempo para meditar, para acalmar o coração, apaziguar a alma, encontrar-se consigo mesmo, encontrar com o autor e criador de todas as coisas, o Deus que nos ama tanto. Nele nos movemos e somos, e para ele caminhamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Desejo a todos um ótimo dia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.